Hello again, students. Olá de novo, como estão? Vamos iniciar então a nossa aula 9? Então segue comigo aqui que tem bastante coisa legal para a gente poder falar, ok? Bom, nós vamos começar a nossa aula com um texto aqui, né, com uma tirinha do Calvin e Hobbes, que honestamente são os meus favoritos, tá? Vou fazer a leitura e daí em seguida vocês irão responder 3 perguntas para mim sobre o texto, ok? Então sigam aqui, olha só. O Calvin começa falando para a mãe. Mom, can I have some money so Hobbes and I can go to a movie? What movie? The Cuisinart Murder of Central High. A mãe então diz, I really think there are more constructive ways you could spend your afternoon, Calvin. Daí o tigre pergunta, What did she say? Oh, she went off on one of her irrelevant tangents again. Basicamente aqui, o Calvin ele pede para a mãe dinheiro porque ele gostaria de ir ao cinema com o tigre dele. Gostaria de assistir um filme com o tigre. A mãe então pergunta sobre que filme que seria. Ele fala, não vou falar o título aqui agora, mas ele fala o nome do filme. Me parece que a mãe talvez não goste muito da ideia. E diz a ele que haveria outras formas mais construtivas dele passar a tarde. Daí, o tigre então pergunta qual foi a resposta da mãe e o Calvin diz, ela saiu pela tangente de novo com o seu discurso, ok? Então, aqui agora nós temos 3 perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. Se for o caso, podem responder em português, não tem problema. Na hora que a gente for corrigir, vai aparecer em inglês. Já sabendo o vocabulário e você olhando aqui a resposta, você olhando aqui no texto, podem colocar em inglês direto, ok? Então agora eu vou dar um tempinho para que vocês respondam 1, 2 and 3. Bora lá. Então vamos ver as respostas aqui juntos? Olha só. A número 1, Where does Calvin want to go? Onde que o Calvin quer ir? Logo aqui no primeiro quadrinho a gente tem a resposta. To the movies. Ele quer ir ao cinema. Não tem problema se você colocou em português, mas aí agora você pode escrever em inglês também, ok? Does his mother want him to go? A mãe dele quer que ele vá? No, she doesn't. Sabemos que ela não gostou da ideia, principalmente quando ela ficou sabendo ali do nome do filme. Vamos falar sobre ele agora. Calvin would probably watch. Ele provavelmente assistiria a thriller, que significa suspense, or a comedy, uma comédia.
A resposta certa, sem sombra de dúvida, é a letra A, porque no título ali, ele fala sobre um assassinato, Central High, provavelmente é uma escola, tá? High School, então, sem sombra de dúvida, esse filme pode ser tudo menos uma comédia. Então, seria um thriller, ok? Suspense. Falando sobre thriller, comedy, vamos conversar um pouco sobre tipos de filmes? Vejam aqui. Vou dar mais um tempinho para que vocês possam escrever. Claro que vocês não têm as imagens aí no caderno de vocês, mas vocês podem ir escrevendo e depois vocês vão acessar o Classroom para poder ver as imagens. E daí na frente depois você pode pôr em português, não tem problema. Write the kinds of movies under the pictures. Nós temos aqui 5 imagens de filmes, cartazes de filmes, e aqui nós temos os tipos, os nomes de tipos desses filmes, né? Action, cartoon, sci-fi, romance and comedy. No translation, não vou traduzir agora. Vou dar um tempinho para que vocês possam, então, colocar os nomes nas imagens corretas. Organiza no caderno de vocês aí, de modo a gente corrigir depois. Vamos lá. Vamos ver as suas respostas, então? Siga comigo aqui, ó. Nós temos aqui o Shrek, né, famosíssimo. Cartoon, desenho, né? Você pode chamar de cartoon or animation movie, filme de animação também. Next, action, Fast and Furious, Velozes e Furiosos. Action, ação. Next, Avatar, sci-fi, é um filme de ficção científica. Next movie, comedy, comédia, Hangover, Part 2. É um filme de comédia, engraçadíssimo por sinal. E finalmente, a romance, Me Before You, romance, filme muito bonito, super recomendo também. Então aqui, pessoal, nós temos 5, existem outros, mas vamos focar nesses aqui, 5 tipos de filmes diferentes. Action, ação, cartoon, animação, desenho, sci-fi, ficção científica, romance, romance, comedy, comédia. Vamos seguir. Nos próximos 3 slides, se eu não estou equivocado, você vai ter algumas pessoas falando sobre os tipos de filmes que eles preferem, quais filmes que talvez que eles deveriam assistir e tudo mais. Então vai funcionar assim. Eu vou dar um tempinho para que vocês leiam e daí vocês irão marcar a alternativa correta. Então no caderno de vocês, vocês colocam assim,
A, B e C, e daí você põe 2 parênteses e marca com o X na resposta que seria correta. Daí depois, no Classroom, você copia com calma, você vê direitinho as palavras, ok? Então vamos começar aqui. Vocês irão ler o que o garotinho aqui está falando e as perguntas são para poder ajudar. Vou ajudar mais nessa daqui, né? What kind of movie does he like? Que tipo de filme que ele gosta? What movie should he watch? Que filme que ele deveria assistir? And letter C, what kind of movie doesn't he like? Que tipo de filme que ele não gosta? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos ver aqui então. Primeiramente, eu vou ler junto com vocês. Vocês já leram, mas eu vou ler junto com vocês aqui o textinho, tá? O pequeno texto, na verdade. E daí a gente vê as alternativas. Gente, quando o professor aqui pedir para vocês poderem fazer uma leitura para poder responder alguma coisa, não é para se desesperar. Meu Deus, é simples, porque, tipo, muitas das palavras são cognatas, vocês sabem o significado, pelo contexto vocês vão conseguir chegar a uma série de conclusões, ok? Então vamos ver aqui. Hi, I love to watch cartoons. Eu amo assistir desenhos. So, should I watch Shrek? And I don't like romance. Daí ele fala que ele deveria assistir um tipo de filme ali, no caso Shrek, e daí ele fala em seguida qual que ele não gosta. A. What kind of movie does he like? Cartoon. Desenho, cartoon, é o tipo de filme que ele gosta. Eu já traduzi para vocês as perguntas. B. What movie should he watch? Que filme ele deveria assistir? He should watch Shrek. Ele deveria assistir Shrek. Próxima. What kind of movie doesn't he like? He doesn't like, ele não gosta, romance. Romance é o tipo de filme que ele não gosta, ok? Então, se baseando nessa mesma estrutura de texto, nesse mesmo tipo de pergunta, vamos fazer mais uma vez. Tem um rapaz aqui, você vai ler o que ele está falando e em seguida você vai responder as 3 perguntas sobre o tipo de filme que ele não gosta, sobre que tipo de filme que ele prefere assistir e, finalmente, o filme que ele deveria assistir, tá ok? Não vou dar mais detalhes para deixar vocês fazerem sozinhos e daí já a gente corrige, é bem simples. Vamos lá.
Então, pessoal, vamos corrigir então? Então, aqui o nosso amigo disse assim, ó. Hello, I don't like comedy movies. I prefer action, so I should watch Fast and Furious. Olá, eu não gosto de filmes de comédia. Eu prefiro ação. Então, eu deveria assistir Velozes e Furiosos. Letra A. What kind of movie doesn't he like? Que tipo de filme que ele não gosta? Comedy, comédia. B. What kind of movie does he prefer to watch? Que tipo de filme que ele prefere assistir? Action. Ele prefere assistir action. C. What movie should he watch? Qual filme que ele deveria assistir? He should watch Fast and Furious. Ele deveria assistir Velozes e Furiosos. Antes da gente seguir, eu gostaria de relembrar com vocês aqui, comentar com vocês aqui duas coisas. Primeiro, apareceu aqui, tanto com o nosso amigo falando ali, também na pergunta da letra C, o modal should. O verbo modal should, ele é utilizado, só para a gente relembrar, ele é utilizado para dar conselho, cujo significado seria deveria. I should watch, eu deveria assistir. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, o nosso amigo aqui, quando ele fala I don't like comedy, eu não gosto, ele falou em primeira pessoa, né? É ele falando. Na hora que a pergunta da letra A, por exemplo, aqui foi feita, what kind of movie doesn't he like? É uma pergunta sobre ele, que tipo de filme que ele não gosta. Então ele já virou terceira pessoa, tá? Então só para vocês não confundirem essa história do don't e do doesn't, ok? Quando a gente fala sobre a terceira pessoa, usamos o doesn't na negativa, o does para fazer pergunta, ok? Só para a gente não confundir, tá? Falando ainda sobre verbos modais, eu comentei com vocês aqui o uso do should, né? Deveria, que é utilizado para conselho. Eu tirei lá do primeiro texto, né, no comecinho da nossa aula, a fala do Calvin quando ele pede para a mãe sobre ir ao cinema, né? E aí, ele usou justamente o verbo modal can, que a gente sabe que significa poder conseguir, tá? Nesse caso aqui, pessoal, temos apenas uma alternativa, porque a fala dele indica justamente permissão, tá? O verbo modal can, ele é utilizado quando você quer pedir permissão para fazer alguma coisa. Daí ele pergunta, Mom, can I have some money? I can go to the movie. Tipo, eu posso ir ao cinema? Posso pegar? Você pode me dar algum dinheiro? Então ele está pedindo, tá ok? Então só para a gente lembrar que o verbo modal can, ele é utilizado para permissão e para habilidade. Por exemplo, I can drive. Eu posso, eu consigo dirigir, eu tenho essa habilidade, ok? Tem um outro modal também que apareceu aqui, ó. Nesse caso aqui foi na fala da mãe, na verdade, não na do Calvin. I really think there are more constructive ways you could spend your afternoon, Calvin. É quando ela não gosta muito da ideia do Calvin ir ao cinema para poder assistir aquele filme lá de assassinato e tudo mais. Aqui, ela usou o verbo could, tá? O verbo modal could. O modal could, ele já pode ser utilizado para 3 situações diferentes. Eu coloquei aqui, ó. Ability in the past, ok? Quando você fala que você podia fazer alguma coisa no passado, mas que você não faz mais agora. Por exemplo, I could play soccer when I was 5. Eu conseguia jogar futebol quando eu tinha 5 anos. Passado. Também é utilizado para advice, para conselho, assim como should, ok? You're sick. You could go to the doctor. Você tinha que ir ao médico. E também ele é utilizado para permissão, assim como o can. Só que nesse caso, ele é um pouco mais formal do que o can, tá ok? Então o modal could, ele é utilizado em 3 situações diferentes listadas aqui, ok? Let's move on. Vamos seguir. Não sei se vocês já assistiram o filme Frozen, né? É uma animação bem bacana. Quem nunca assistiu, super aconselho de assistir porque é bem legal. E daí nós vamos ler juntos o texto aqui da Frozen. E daí já eu vou pedir para vocês poderem responder algumas coisas para mim, ok? Vejam comigo, ó. Together with the man who should have been selling ice, the young and fearless Princess Anna sets out on a journey through the ice mountains in the hope of finding her sister, the Queen Elsa.
The queen must have freaked out and ran. Anna needs to find her sister to put an end to an awful curse of eternal winter, which is freezing the kingdom. Ok? De um modo geral, né? Acredito que vocês conheçam a história, mas aqui diz o seguinte, que a princesa Ana, ela se esbarra com um rapaz que deveria estar vendendo gelo, era a profissão dele, e juntos eles vão numa aventura pelas montanhas geladas em busca da irmã dela, a rainha, para que, junto com a irmã, eles possam dar fim que o reino deles, no caso, estavam sendo congelados, né? Estava sendo congelado para que eles pudessem dar um fim a essa situação. É esse o objetivo deles nessa jornada, ok? Sendo assim, sigam comigo aqui. Eu coloquei para vocês aqui 4 perguntas que eu vou traduzir antes, e aqui está o texto para ajudar vocês, o mesmo texto que a gente acabou de ler para vocês responderem. You can answer in Portuguese. Pode responder em português, depois a gente vê em inglês. A. What characteristics are given to Anna? Quais são as características do texto que são dadas a Anna? Letra B. Where does Anna's journey take place? Aonde que a aventura da Ana acontece? C. Who does Anna want to find? Quem que a Anna quer encontrar? And D. Why does Anna need to find the Queen Elsa? Por que ela precisa encontrar a rainha? Ok? Um tempinho para vocês responderem. Vamos então corrigir? Então vamos ver aqui, ó. As respostas vão aparecer no slide seguinte, tá? Então eu vou indo para frente e voltando para a gente poder ver as perguntas também. A. What characteristics are given to Anna? Quais características são dadas a Anna? Young and fearless. Jovem e sem medo, ok? Essas são as características dadas a ela. B. Where does Anna's journey take place? Onde que acontece a aventura dela, né, a jornada dela? Through the ice mountains. Se você colocou aí no caderno pelas montanhas geladas, está ótimo. Em inglês, through the ice mountains. C. Who does Anna want to find? Quem que ela quer encontrar? Bem fácil. Her sister Elsa. A irmã Elsa. Se você colocou a rainha Elsa, the queen, no problem. D. Why does Anna need to find the queen? Por que ela precisa encontrar a rainha, que no caso é a irmã dela? To put an end to an awful curse of eternal winter. Para colocar fim em uma terrível maldição de inverno eterno. Ok?
Vamos continuar usando o texto da Elsa aqui para a gente conversar sobre algumas coisas, tá bom? Siga comigo aqui, olha só. Do texto, eu tirei 2 fragmentos, tá? O primeiro fragmento é esse aqui, ó, que está aqui no número 10. Together with the man who should have been selling ice, the form should have been expressed. Em português. Junto com o homem que deveria estar vendendo gelo, a forma should have been, essa forma, ela expressa o quê? Crítica ou uma possibilidade no passado, quando ela fala que ele deveria estar vendendo gelo, ok? Vocês vão pensar já já. A número 11 é praticamente a mesma ideia, só que ao invés do should, nós temos o must, né? Should, deveria, e o verbo modal must, deve. Diz assim, The queen must have freaked out and ran. A rainha ela deve ter surtado e fugido. A forma must have freaked out, nesse caso aqui, está expressando o quê? Crítica ou uma possibilidade no passado, ok? Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e marcarem a alternativa certa. Vamos ver as suas respostas? Esse tipo de exercício aqui, até que se a gente pega a tradução, até vai facilitar bastante a gente no entendimento, tá? Então, olha aqui, ó. Na número 10. Together with the man, junto com o homem que deveria estar vendendo gelo.
Aqui nós temos uma ideia de crítica. Não era para ele estar lá no meio da montanha, do nada se esbarrar com a princesa Ana e daí ir para a aventura lá. Não, ele deveria estar vendendo. Então aqui a gente tem uma ideia de crítica. Então esse should have been, ele tem essa semântica aí, tá, pessoal? De criticar alguma coisa. Number 11. Na número 11, que diz assim, The Queen must have freaked out and run. Ela deve ter surtado e fugido. E quem assistiu o filme sabe que foi isso que aconteceu. Aqui nós temos uma ideia de uma possibilidade no passado, tá ok? Tipo, no decorrer do filme, que você vai descobrir de fato o que aconteceu. Então aqui a gente está conversando sobre uma possibilidade. Nesse momento a gente não está afirmando 100% de certeza que foi isso que aconteceu, tá ok? Que ela deve ter surtado. Daí a gente vai descobrir, ok? Então, o must have, ele vai trazer, nesse caso aqui, uma ideia de possibilidade no passado, ok? Let's move on. Vamos seguir. Mantendo essa ideia do should have, do must have, que a gente comentou aqui, ó, que o should have been, ele é utilizado para criticar, né, uma crítica, e o must have, ele apareceu como uma possibilidade no passado, vocês irão completar essas 3 lacunas aqui com o should have ou o must have, ok? Eu vou fazer a primeira só como modelo, vocês vão fazer as outras 2. Diz assim, ó, sempre aqui, pessoal, é a pessoa A falando e a pessoa B respondendo, né? 2 pessoas conversando. A pessoa A diz assim, I call my father at home, but nobody answers the phone. Eu ligo para o meu pai em casa, mas ninguém atende o telefone. A gente não sabe de fato o que aconteceu. Então, sem sombra de dúvida aqui, a melhor opção de resposta seria o must have. He must have gone to the supermarket. Ele deve ter ido ao supermercado. Estamos falando sobre uma possibilidade no passado. A pessoa que ligou, obviamente, não está em casa, ela está ligando, ela não sabe o que de fato aconteceu, ok? Vou traduzir a B e a C para vocês fazerem. A B diz assim, Do you know what happened to Brian? He seems sad. Você sabe o que aconteceu com Brian? Ele parece triste. Tem alguma coisa sobre ter sido ou possivelmente ter sido demitido. C. I still have a stomachache. Eu ainda estou sentindo dor de estômago. Alguma coisa referente a tomar um analgésico, tomar um remédio, ok? Um tempinho para vocês poderem completar aí, por favor.
Vamos ver então? Então vamos lá. Letra B, a resposta seria must have. Quando a gente fala, você sabe o que aconteceu com Brian? Ele parece triste. He must have been fired. Ele deve ter sido demitido. A gente não sabe. Estamos apenas supondo. C, I still have a stomachache. Eu ainda estou com dor de estômago. You should have taken that painkiller. É uma crítica. Você deveria ter tomado aquele remédio. Se você está com dor, toma o remédio, tá? Então, gente, só para a gente fechar aqui, o should have, ele vai ter essa ideia de crítica, de algo que você deveria ter feito, tá? E o must have, uma possibilidade. A gente não está afirmando 100% de certeza, estamos apenas supondo, ok? Let's move on. Vamos seguir. Agora, vai ser um momento também para que vocês possam praticar um pouco, ok? Então vamos para o nosso quiz. No nosso quiz aqui, nós temos duas perguntas com 3 alternativas cada uma delas, e esse daqui vai ser bem simples porque a resposta está aqui em cima, ok? Mas antes disso, vamos ler juntos aqui, olha. I'm so tired. I shouldn't have gone to that party last night. I have a test tomorrow and I must study hard if I want to pass. O que está dizendo aqui? Estou muito cansado. Eu não deveria ter ido. Ó, temos uma ideia ali de uma crítica, né? Eu não deveria ter ido àquela festa na noite passada. Eu tenho um teste amanhã e eu devo estudar muito se eu quiser passar, ok? Então, número 1 e número 2, tá? Eu vou pedir para que vocês respondam aí rapidinho, daí já já a gente volta para que juntos a gente possa corrigir. Então vamos corrigir aqui o nosso quiz.
Então, só recapitulando o que está em azul aqui, né? I'm so tired, estou muito cansado. I shouldn't have gone to that party last night. Eu não deveria ter ido àquela festa na noite passada. E I have a test tomorrow and I must study hard if I want to pass. Eu tenho um teste amanhã e eu devo estudar muito se eu quero passar. Number 1. A pessoa se arrepende por ter ido a tal festa? Yes, no, or letter C, it's not mentioned, não foi mencionado. Resposta certa, letra A, que ele falou aqui, eu não deveria ter ido. Está muito cansado, ele tem que estudar, se arrependeu, ok? 2. What must the person do to pass on the test? O que a pessoa deve, o verbo modal deve fazer para passar no teste? Alternativa A, the person must go to the party. Ela deve ir à festa. B, the person must study hard. A pessoa deve estudar bastante. C, the person is tired and needs to sleep. A pessoa está cansada e precisa dormir. Se está cansada, dorme, mas a questão toda aqui é sobre o teste. A alternativa correta é a letra B. The person must study hard. A pessoa deve estudar bastante. Ok? Então, número 1A, número 2B. Ok? Estamos encerrando a nossa aula por aqui. Então, só para a gente poder fechar, ao final dessa aula você será capaz de falar sobre os diferentes tipos de filmes que a gente viu lá no comecinho, né? Action, sci-fi, comedy, ok? Usar os verbos modais, que de fato foi uma revisão, porque todos eles já foram estudados. Should, deveria. O can, quando você fala sobre possibilidade ou sobre habilidade, né? O must, quando você deve. E, finalmente, usar os verbos modais com have, que foi o que a gente falou ali um dos últimos assuntos, né? Aquela ideia de crítica ou aquela ideia de uma habilidade no passado, ok? Então, pessoal, vamos encerrar por aqui e eu peço que vocês acessem o Classroom, não esqueçam de acessar o Google Classroom, rever a aula, fazer as devidas anotações. Vocês anotaram as respostas, aí vocês vão lá e colocam as perguntas, ok? Os exemplos e manter o estudo em dia, ok? So thank you very much for your patience. Até a próxima aula.